Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula e agora que você já conhece um pouco mais sobre a barra de ferramentas do Aspire, nós vamos explicar um pouco mais sobre o processo de criação, como você cria, como você identifica a sua necessidade ao fazer um vetor. Eu vou criar aqui um arquivo novo, vou deixar aquela mesma medida de 80 cm por 60, isso seria a minha chapa de criação. O que a gente precisa entender primeiro, que eu vou ressaltar aqui mais uma vez. O Aspire, ele é um software ideal para você criar vetores para CNC. Não à toa, ele mesmo já se intitula um programa para CNCs. Então, se você quer criar vetores mais trabalhados, arte final, isso você tem que fazer no Corel. Aqui no Aspire, você cria e trabalha, edita os vetores para gerar percursos de CNC. Ele tem várias ferramentas para vetores, porém o ideal é se gerar isso no Corel ou gerar apenas cortes para CNC aqui. Então vamos lá. Vamos pegar de exemplo aqui. Vamos supor que hoje eu queira fazer aqui um quadro de entalhe com um nome de teste. Vou fazer de uma forma bem simples para que vocês entendam. Vou selecionar aqui minha ferramenta de quadrado. Fazer um pequeno retângulo. Clicar, vou fechar. E aqui eu já criei o meu objeto. Como eu quero esse objeto centralizado, eu posso vir aqui na minha opção de alinhar e distribuir e centralizar o meu objeto com a página. Então, o meu objeto é assim. Então, o meu objeto está centralizado. Fator muito importante. Aqui no Aspire, além de você ver o plano, né, você ter uma ideia das linhas que você vai fazer no seu desenho, você também já tem uma previsão de como isso vai ficar no material. No caso aqui, eu não selecionei um material, então é apenas um objeto 3D de cor sólida. E como eu também ainda não fiz nenhum percurso, ele sempre vai aparecer assim, plano. Então vamos voltar aqui. E vamos supor que aqui vai ser um quadro que eu quero fazer o meu nome escrito ali no meio, ou então uma palavra de teste. Primeiramente, é importante a gente se preocupar com a CNC. O que é interessante? As CNCs, elas não fazem os cortes aqui, 100% pontiagudos. Então, para que você já tenha um acabamento melhor, eu recomendo já que você crie fillets. Então, lá na ferramenta que eu mostrei para vocês ontem, nós vamos criar fillets aqui na lateral, de acordo com o que a gente precisa. Então, eu vou criar um fillet normal mesmo, o raio de 5 mm, já é o ideal aqui porque eu preciso. Se você quiser criar respeitando aqui, você pode. Você tem que lembrar que mesmo que de forma mínima vai ficar um pouco arredondado pelo formato de fresa, mas dá para trabalhar assim daquele outro modo. Criei os fillets aqui. Agora vem uma parte muito legal. Como eu quero transformar isso num quadro, um entalhe, seja um relevo ou da forma que eu quiser, eu preciso me preocupar com a moldura. Como eu quero fazer uma moldura, eu sempre tenho que respeitar aqui um pequeno espaço entre o corte. Eu vou considerar que isso aqui, que esse primeiro quadrado, esse primeiro retângulo que eu desenhei, ele vai ser o meu corte. Então tudo que está aqui para fora não iria compor o meu quadro. Tudo que eu fizer de trabalho tem que estar aqui dentro. Para isso, eu vou usar aqui essa opção, fazer offset nos vetores selecionados. Vou colocar um offset interno. E a distância, vou colocar aqui 20 mm. Então, eu já criei aqui a parte interna. Então, está criado. Se você quiser, você pode criar os fillets também, para que esse objeto interior siga o seu objeto externo. Isso aqui eu vou chamar de primeira camada da moldura. Se você quiser fazer uma moldura com várias camadas, você pode. Apenas tem que ficar atento a isso. Então, aqui eu já tenho a minha primeira camada da moldura pronta. Eu vou colocar a minha escrita agora ali dentro. Então, eu vou fechar aqui, vou na opção de texto e vou criar um texto. Para esse texto eu vou escrever assim, curso Aspire. Vou selecionar a fonte que eu achar melhor. Colocar Impact. Vou aplicar. E aqui eu já gerei o meu texto, basta agora redimensionar o texto
para ficar ali no centro e para ficar no tamanho ideal. Então eu posso ou dar um clique duplo, ou então selecionar a opção aqui de definir o tamanho. Trazer um clique duplo, vou trazer mais aqui para o centro, diminuir mais ainda. Ok, essa primeira parte do meu texto está pronta, eu vou apenas centralizar aqui. Centralizado. Pronto. Então, vamos supor que isso aqui seja um pequeno quadro. Ah, mas eu já estou vendo as escritas, vamos ver se aqui tem um quadro? Ainda não tem. Por quê? Porque eu ainda não criei percurso. Então, na hora de criar percurso, é que você tem uma vista ideal de como vai ficar. Você reparou também uma coisa, aqui no Aspire, você quase nunca percebe as barras de cores, justamente como eu falei, aqui é um software voltado para que você crie vetores de acordo com cortes, então você não vai ter muita opção de cor, não existe o Power Clip e outros objetos que tem no Corel. Para complementar aqui essa arte que eu fiz, eu vou colocar essa logo do Aspire, então vou pegar ela aqui na internet e vou importar uma imagem e já vetorizar essa imagem. Já salvei a logo aqui, agora eu vou importar. Aqui ó, a gente tem a opção de importar uma imagem para vetorizar. Então eu vou lá, vou selecionar essa imagem. Selecionei minha imagem e aqui eu importei a logo do Aspire. Então eu vou redimensionar ela aqui. Selecionei a logo e vocês podem ver que ela fica meio apagada, que é apenas uma referência. Agora eu preciso considerar que eu vou precisar vetorizar essa imagem para mim fazer essa edição. Então, vou clicar aqui nesse pássaro, vetorizar a imagem. E aqui a gente seleciona sempre o tipo de vetorização preto e branco. Por quê? Fica mais fácil de você identificar e formar linhas. Então aqui tudo que estiver em preto, ó, tudo que estiver em preto vai ser vetorizado. Você vai selecionando, no caso, o seu limite, né, a sua sensibilidade. Por exemplo, nesse caso, não iria vetorizar ali o desenho da logomarca. Então você tem que selecionar a sensibilidade da forma que fique mais definido para você. Ajuste dos cantos por defeito está em 82%. Filtros aqui eu não vou mexer em nada. Você clica em prever. Ó, aqui nós tivemos um problema. No caso, a nossa sensibilidade não está o ideal. No final aqui, até que ele vetorizou bem. Porém, aqui no começo, a gente tem uma imagem não tão bem definida. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar o número de cores para testar, clicar em prever. Aqui ele apenas vetorizou a parte traseira, o contorno. E aqui a gente achou a sensibilidade ideal. Ó, a gente já tem mais definido e a logo está bem definida, bem formada. Ah, tem algumas pequenas deformações. Pessoal, essas deformações, no momento que você faz uma gravação, um corte, um entalhe, elas não ficam visíveis, ok? Então, assim que você conseguiu ter a sensibilidade completa do que você quer vetorizar, você pode aplicar e fechar. Agora nós temos aqui tanto a logo quanto o contorno dela. Eu vou selecionar a logo e vou deletar. E aqui eu tenho a minha escrita que eu fiz, a minha logo, o contorno da minha moldura e o recorte. Tudo isso a gente vai trabalhar de forma diferente lá na hora de gerar o percurso. Eu vou utilizar aqui a opção de agrupar para deixar isso aqui agrupado, para poder centralizar de uma forma melhor. Então agora eu centralizei e tudo isso ficou agrupado de acordo com o centro desse objeto. Então aqui eu já tenho uma imagem criada. Isso aqui seria um entalhe em alto relevo. O que a gente pode utilizar também? Apenas para exemplo, você pode sempre verificar se todos esses vetores estão ok. Então o que você vai fazer? Desagrupar para verificar se na hora que você selecionou, seus vetores estão fechados. Então nós vamos selecionar aqui o Aspire. Como aqui foram letras criadas, não tem problema eu não verificar. Por quê? Porque as letras elas não estão em curvas, estão em texto, então a fonte já é fechada. Agora aqui é necessário que a gente faça um Vector Validator. Ele vai procurar
Ó, ele não achou nenhum vetor aberto, nenhum vetor que está sobrepondo o outro e nenhum nó que une e funde dois vetores. Então isso é muito legal, na hora que a gente cortar, a gente não vai ter nenhum problema. É sempre bom a gente fazer essa validação para evitar ter problemas na hora do corte. Às vezes aqui visualmente está tudo lindo, aí você coloca para cortar, você coloca para fazer, você vai ter problemas. Seguido isso, aqui a gente já tem o nosso primeiro objeto. A gente vetorizou ele utilizando a ferramenta de vetorizar aqui do Aspire, importou também uma imagem, criamos um texto utilizando o Aspire e também nós utilizamos aqui a opção de offset em um retângulo criado no Aspire. Então aqui a gente já tem um primeiro trabalho feito no Aspire e chega a hora da gente gerar o percurso. Na próxima aula eu vou explicar sobre fresa, sobre como gerar percursos de forma simples aqui no Aspire. Então, continue acompanhando o nosso canal para mais informações como essa e para poder complementar aí os seus conhecimentos do Vectri Aspire.